Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho da reprodução assexuada e também da reprodução sexuada. Vamos lá? Então, primeiro, qual a importância da reprodução? Vamos lembrar que os seres estão presentes no ambiente há milhares ou milhões de anos atrás. E esses seres carregam dentro de si uma carga genética, um histórico evolutivo. E a reprodução tem como principal função fazer com que ocorra passagem dessa carga genética, desse material genético, para as próximas gerações. Então, a importância da reprodução é gerar novos indivíduos que vão levar essa carga genética, não é? Fazendo com que essa espécie não entre em extinção. A reprodução ela pode ocorrer tanto em seres unicelulares quanto em seres pluricelulares. Então você tem bactérias se reproduzindo, você tem aí protozoários, algas, fungos, animais, vegetais, tudo se reproduzindo, tá? Só que alguns seres podem fazer somente reprodução assexuada, outros sexuada e assexuada, outros somente reprodução sexuada. Então vamos falar da reprodução assexuada. A palavra assexuada tem o prefixo a, que significa não. Ou seja, a reprodução assexuada é aquela não sexuada. Ou seja, aquela que não ocorre troca de gametas, né? Ou também troca de material genético. O que são gametas? Gameta é uma palavra chique, uma palavra bonita para a célula reprodutiva. Por exemplo, os gametas dos animais do sexo masculino são chamados de espermatozoide. Já os gametas femininos lá dos animais da espécie, dos animais do sexo feminino é chamado de óvulo, ok? Mas você tem aí vários tipos de gametas a depender do organismo. Ok? Então tá, se ocorre a troca de gameta, por exemplo, nos animais, ou seja, espermatozoide e o óvulo, ocorrendo a união dos gametas, que nós damos o nome de fecundação, estamos falando de uma reprodução sexuada. Agora, se não há troca de gametas, reprodução assexuada. Então, um exemplo de reprodução assexuada seria aí quando as bactérias, né, elas vão então crescer e se dividir em duas. Essas duas vieram de uma mesma bactéria. Por isso, elas são geneticamente idênticas, elas consequentemente serão idênticas. Isso então nós falamos que é uma reprodução assexuada. Quando, por exemplo, uma esponja do mar, uma esponja faz o processo de brotamento, ou seja, ela cria um broto, né, que pode ou não se destacar da mãe, e ao se destacar ele cai no chão, cai no substrato e começa a crescer uma nova esponja. Se essa nova esponja veio de um material genético idêntico da mãe, sem a mistura de material genético, nós falamos também que é uma reprodução assexuada. Quando você tem, por exemplo, uma planária, que é um platelminto, nadando, ela pode então se enroscar em um galho ou em uma rocha, começar a se esticar, vem se romper, dando origem a novas duas planárias que também serão geneticamente idênticas, por isso a reprodução será assexuada. Agora eu te pergunto, qual a vantagem de se fazer uma reprodução assexuada? A vantagem é, primeira, não precisa de o ser encontrar um parceiro. Segundo, ela gasta muito menos energia. E terceiro, ela é muito mais rápida. Mas tem desvantagem? Tem sim. A desvantagem é a seguinte, ao gerar indivíduos com o mesmo material genético, esses seres não geram variabilidade genética. Ou seja, eles serão geneticamente idênticos, todos, serão clones, serão geneticamente idênticas, e sem essa variabilidade genética, ou seja, sem essa variedade de genes, se por exemplo uma praga vem, uma doença vem, o ambiente muda,
de alguma característica, às vezes nenhum desses seres, que todos são geneticamente idênticos, consegue se adaptar a esse novo fenômeno, essa nova praga, e todos morrem, levando à extinção da espécie. Então a falta de variabilidade genética pode fazer com que um ser ou uma população seja altamente susceptível à mudança do ambiente ou alguma praga. Agora, vamos falar da reprodução sexuada, ou seja, aquela que troca gametas ou troca material genético, tá? Por que eu falo material genético? Porque seres unicelulares, formados por somente uma única célula, eles não vão gerar uma outra célula reprodutiva. Na verdade, por exemplo, as bactérias, alguns protozoários, como Paramecia caudatum, eles vão então encostar um próximo ao outro e fazer a troca de material genético, ok? Um cachorro, por exemplo, quando você vê lá um cachorro cruzando, o macho está introduzindo o seu material genético por meio de um gameta, chamado de espermatozoide, que encontrará o gameta feminino e dará origem a um zigoto, que vai então posteriormente se dividir por mitose até gerar um novo indivíduo, com agora mistura de material genético, tanto do pai quanto da mãe. E essa mistura fará com que ele tenha variabilidade genética. Quando eu falo do cachorro, eu estou falando então de um cruzamento. Eu estou cruzando os materiais genéticos. Eu estou trazendo o material genético do pai com o material genético da mãe para o filho. Isso é chamado de cruzamento. Por quê? Porque tem seres que fazem reprodução sexuada, mas fazem uma autofecundação. Por exemplo, a tênia. A tênia, ela é hermafrodita, ela é monóica. Ela tem tanto testículos quanto ovários. Então ela produz o próprio espermatozoide e produz o próprio óvulo. Então ocorre aí uma fecundação. Mas como eles têm praticamente o mesmo material genético, eles também não geram tanta variabilidade genética quanto uma fecundação cruzada. Tá? Outro termo a respeito da reprodução que vale lembrar é que existe a fecundação que é interna, como por exemplo lá o exemplo do cachorro, ou seja, a fecundação, o encontro dos gametas, o encontro do espermatozoide com o óvulo ocorreu dentro da fêmea. Por quê? Porque existe também a fecundação externa, por exemplo, o peixe. O peixe lá, ou o sapo também, os anfíbios, o peixe a fêmea libera os seus óvulos na água, o macho então libera os seus espermatozoides na água e a fecundação ocorre dentro da água, ou seja, uma fecundação externa. Então, quais são as vantagens de fazer uma reprodução sexuada? É a variabilidade genética, ou seja, a variedade de genes, que faz com que eles se adaptem melhor a um ambiente ou uma variação do ambiente, tendo uma então maior chance de permanecer no ambiente e propagar aí o seu material genético. Mas tem algumas desvantagens. Por exemplo, eles precisam ter um outro parceiro, encontrar um outro parceiro, gasta-se muita energia para isso e geralmente é um processo demorado. Enquanto uma bactéria se divide em duas por uma reprodução assexuada em torno de 20 a 30 minutos, a nossa gestação tem aí em torno de 40 semanas. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas e também se inscreva no canal para que assim que sair uma próxima videoaula, você seja o primeiro a receber. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!